E aí, galera, tudo bem com vocês? Se tiver alguém vendo essa live, por favor, fale algo nos comentários. Agora são 4h20 da tarde, não foi minha intenção fazer o vídeo nesse horário tão específico, mas estamos aí para falar um pouquinho sobre as notícias do Cruzeiro, né? Mais um giro com as últimas informações que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Ficamos alguns dias aí com vídeos gravados, período de carnaval e tudo mais. Agora estamos de volta aí fazer uma live para lembrar um pouquinho como é que funciona, né? Vamos ver se essa sai mais curta que o normal, pelo menos é essa a intenção, tá? Agora que chegaram algumas pessoas, e aí galera, tudo bem com vocês? Vamos então a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, tá? Vou começar aqui com a notícia sobre o jogo treino, né? O Cruzeiro realizou um jogo treino hoje lá na Toca da Raposa contra o time sub-17 do próprio Cruzeiro. Mas por que a gente não jogou contra o sub-20, Emerson? Porque o sub-20 está de férias, né? Os calendários aí são diferentes, então a categoria inferior que tinha disponível para trabalho era o sub-17. E aí o Cruzeiro, jogo treino mesmo do time titular, foram só 30 minutos, tá? Porque o Adilson fez 2 tempos, né? Um tempo de 30 minutos onde ele esboçou o time titular, que foi o mesmo que já tinha treinado ontem e que deve jogar contra o Uberlândia no domingo. E esse time tem uma estrutura um pouquinho diferente, né? Um time que vai agora com 3 zagueiros, com 3 volantes, tá? A escalação foi aqui, ó. Fábio no gol, aí na direita o Valdir, porque o Edilson tá suspenso, né? Não vai poder jogar no domingo, então já tá treinando com quem vai jogar, que é o Valdir. Na esquerda, o João Lucas, como sempre. Aí a dupla de zaga, o Adilson fez uma mudança, ele tirou o Kaká e botou o Arthur, jogou com Arthur e Léo. Eu até acho que quem merecia sair era o Léo, acho que o Léo tá pior que o Kaká, mas o Adilson tirou o Kaká, botou o Arthur para dar essa oportunidade. E aí então Arthur e Léo na zaga e no meio campo o Machado como primeiro volante centralizado, Jadson como volante pela direita e Pedro Bicalho como volante pelo lado esquerdo. E mais à frente outros 2 meias, Maurício e Everton Felipe, chegando no ataque que é de Marcelo Moreno. Com essa formação o Cruzeiro ganhou por 2-0, tá? Esse primeiro tempo, né, de 30 minutos. Um gol do Maurício, né, um toque por cobertura lá no Vitoreu, diz que o time sub-17 foi reforçado por alguns jogadores do profissional, né, para dar mais minutagem. Mas aí o Maurício fez o primeiro gol e o Marcelo Moreno fez o segundo. Ele sofre o pênalti, bate o pênalti e faz. No segundo tempo do jogo treino, o Adilson tirou todos esses jogadores que foram titulares, botou eles para fazer outros trabalhos específicos, posicionamento e tudo mais. E o time reserva que jogou marcou mais 2 gols. Um gol do Vinícius Popó e um gol do Rafael Santos. E foi 4-1 porque o time sub-17 marcou um gol que foi pelo Judivan, né? Passe do Jonathan Robert, gol do Judivan. Como eu disse, alguns jogadores do profissional incorporaram o sub-17 no treino. Então, assim, é um teste que não tem muito valor técnico, né? Não é um jogo, foram apenas 30 minutos. Mas pelo que foi relatado pelas pessoas que viram esse jogo treino, o Cruzeiro conseguiu ser um pouco mais associativo, aparecer mais para o jogo, ter um pouco mais de triangulação, e isso é importante. A gente está vendo que isso está faltando no time do Cruzeiro. Eu vou fazer um vídeo aqui, já comecei a fazê-lo inclusive, pretendo terminar até amanhã e publicar amanhã mesmo, que é tentando comparar um pouco essa nova ideia tática do Adilson para o Cruzeiro 2019, com 3 volantes, traçando até um paralelo com o time do Adilson que jogava de 2008 a 2010, que tinha essa característica. Eram 3 volantes, né? E ali um meia, que normalmente era o Wagner, e 2 atacantes. Acho que dá pra gente traçar um paralelo, ver diferenças e o que o Adilson pode estar tentando resgatar, né? E eu acho até que ele está tentando buscar alguns valores daquele time para fazer o time atual funcionar, já que a coisa não está caminhando muito bem, tá? Mas falo mais dessas questões táticas então nesse vídeo de amanhã. Passando para o segundo assunto aqui, Marcelo Moreno, o jogador foi registrado no BID nessa tarde e tem agora condições legais, se nenhum absurdo acontecer, Marcelo Moreno será o camisa 9 do Cruzeiro e vai fazer a sua estreia no domingo, jogo contra o Uberlândia, lá no Mineirão. Acho que está todo mundo bem animado para vê-lo de volta, né? Ele também está muito animado para esse retorno, tomara que volte, jogue bem. Agora não tem mais nenhum empecilho, Marcelo Moreno está regularizado e em condições de jogo. Fisicamente também ele está jóia, já está trabalhando com o grupo aí há praticamente uma semana e espero que faça uma grande estreia, meta gol, a gente volte aí a um bom caminho, porque é muito fácil a gente zoar, né, o que aconteceu com o nosso rival ontem, já aproveitando aí o assunto, porque ser eliminado pelo glorioso Afogados, né, é muito divertido pra gente. Mas que fique de aviso, cara, porque o Cruzeiro semana que vem tem um jogo complicado contra o Boa Esporte, que é um time melhor que o Afogados, e se o Cruzeiro não entrar muito esperto, a gente vai ser eliminado também, tá? Não tem mais vantagem do empate,
Contra o São Raimundo a gente só passou porque tinha essa vantagem, a gente não ganhou do São Raimundo de Roraima, né? Não podemos esquecer disso. E o Cruzeiro tem que acertar o time agora, é logo, tem que começar a funcionar, de preferência já para esse próximo jogo do Mineiro, para voltar a vencer, entrar confiante, ganhar do Boa Esporte, depois já tem o Clássico. Eu sei que é um período de teste, né? Mas assim, a gente não pode se afogar nessa situação não, cara. Tem que botar a cabeça para fora, respirar fundo aí e sair dessa, porque o Cruzeiro tem que abrir o olho aí, porque se tá ruim pros caras, mandar técnico embora, diretor de futebol, caralho, a quatro, se acontecer a mesma coisa no Cruzeiro, se a gente não estiver funcionando, daqui a pouco vai acontecer aqui também. O Adilson também vai rodar, pode ser que mais gente saia. Então, ó, vamos todo mundo apoiar aí, fazer a nossa parte. Quem puder ir no Mineirão domingo vai ser bom, né? Porque tá na hora já da gente ter um grande público do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. E vamos lá, que o Cruzeiro faça um bom trabalho dentro de campo e que a torcida esteja lá para apoiar também, porque são aí desafios importantes que a gente tem. Vai ser uma semana decisiva, né? Porque são Uberlândia, Boa Esporte e Atlético Mineiro. 3 jogos importantes aí. Um clássico, um jogo chave em Copa do Brasil e esse jogo contra o Uberlândia que a gente tem que ganhar para recuperar a confiança, tá? Outro assunto, que eu falei do Marcelo Moreno, que está em condições de jogo. Quem não está em condições de jogo é o Robinho. O Robinho que está naquela fase final de recuperação da lesão no joelho, né, a lesão grave sofrida contra o Grêmio no final do ano passado. Ele sentiu um incômodo, dores na panturrilha e tal. Vai ficar um tempinho aí em recuperação, fazendo trabalhos internos, fisioterapia. Provavelmente semana que vem ele volta a trabalhar com o grupo, se tudo caminhar bem. E pode ser que seja até opção para jogar o Clássico, por exemplo. Mas para esse jogo, que havia possibilidade real do Robinho já ser relacionado contra o Uberlândia, como teve esse probleminha aí na recuperação, ele não vai para o jogo. Mas é uma coisa até esperada, né? Quando o jogador tem uma recuperação assim rápida, como foi a do Robinho, de uma lesão grave, é natural que ali nesses primeiros treinamentos ele sinta alguma coisa, algum desequilíbrio, né? Force mais uma perna. E acho que isso aí é parte natural do processo, não é nenhuma nova lesão. Foi um incômodo, uma dor ali que ele sentiu, então logo que ele tiver recuperado, ele está de volta aos trabalhos aí. A gente vai poder contar com o Robinho nessa temporada, que eu espero que ele queira jogar bola, porque se ele quiser jogar bola, ele certamente pode nos ajudar. Outro jogador que sentiu, né? Dedé, o zagueiro, pode passar por nova cirurgia no joelho, porque está fazendo a sua recuperação lá no Rio de Janeiro e não está evoluindo como esperado, né? O jogador, inclusive, se queixou de dores no joelho e vai ser avaliada a hipótese ou a necessidade de uma nova lesão. De uma nova cirurgia, né? Para ver se teve mais alguma lesão. Então, acabou a carreira do Dedé? Não. Então, o Dedé vai operar de novo? Não sabemos ainda. Essa definição virá na próxima semana. Deve ser feita agora uma avaliação e o que foi passado até na matéria lá do Globo Esporte é isso, tá? Que no início da próxima semana será dado um parecer aí se vai precisar fazer nova cirurgia ou se o tratamento convencional, né, que eles falam, vai poder recuperar o Dedé e colocá-lo minimamente em condições de jogo. Então é bom, o Dedé tá se fudendo? Claro que não é bom. É péssimo pra gente. Por quê? A gente precisa se livrar desse camarada. É um salário de mais de 700 mil reais por mês. E enquanto ele está lesionado, não tem chance do Cruzeiro negociar. Se a gente já tivesse conseguido uma rescisão de contrato com ele, o Dedé tivesse ido para outro clube, amigo, se tivesse vivo ou morto, não faria diferença nenhuma. Mas como ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2021, nesse momento a gente tem que torcer para que o bailarino esteja muito bem fisicamente, sem dor nenhuma, para que a gente possa passar essa bomba para frente. Porque no momento de dificuldade ele foi o primeiro a pedir para sair, né? Quando a coisa não estava caminhando, ele pediu a palavra e derrubou um técnico. Então agora, infelizmente, ele está aí dodóizinho de novo e é o Cruzeiro que vai ter que tratar e é o Cruzeiro que vai ter que pagar o salário dele enquanto isso, tá? É culpa dele? Não é culpa dele, né? É um fato. A questão é que um jogador que já passou, que já deve estar indo para 4 anos, né? Se a gente somar todo o período que ele tem contrato com o Cruzeiro e o período que ele está lesionado, deve ser uns 4 anos já de departamento médico. Ouso dizer, inclusive, que ele ficou mais no DM do que em campo, né? Será que esse tipo de jogador foi um bom investimento? Enfim, tecnicamente um ótimo jogador, já nos ajudou demais, mas também já nos fez muita raiva com tudo que aconteceu ano passado. E agora, infelizmente, pode ser que ele siga preso ao Cruzeiro por mais um tempo, né? Porque está com esse problema físico e, como a gente sabe, enquanto o cara está doente, lesionado, que seja, o clube não pode simplesmente abrir mão dele, né? Tem que cumprir com as obrigações ali. Então vamos torcer para que não seja nada grave, que o Dedé se recupere logo, arrume outro clube e suma daqui, tá? Mas infelizmente
a tendência é que ele fique mais um tempo aí no Cruzeiro e sem jogar, né? Em recuperação física, o que é o pior cenário de todos, tá? Outro zagueiro, Marlon, do Corinthians, né? Seguem as tratativas aí para essa contratação. O jogador está bem perto até de vir para o Cruzeiro já confirmou que quer. O Duílio, né, que é diretor de futebol do Corinthians, também confirmou que as negociações estão em andamento. E a ideia do Cruzeiro é trazer o Marlon por empréstimo até o final desse ano e o Corinthians pagando parte do salário. Qual parte? Não foi informado, mas o Corinthians deve pagar uma beiradinha e o Cruzeiro pagando a maior parte aí dos vencimentos do jogador. Acho, como falei no vídeo de ontem, que o Marlon pode sim ser uma peça útil para o Cruzeiro, porque é um zagueiro mais experiente do que os que a gente tem aqui, né? Tirando o Léo, que já tem 32, os nossos outros 4 zagueiros têm de 20 anos para baixo. O Marlon já tem 27, já jogou Série B com sucesso pelo Atlético Goianiense, subiu de divisão, se não me engano, quando jogava lá. Na Ponte Preta também fez bom campeonato brasileiro de Série A e no Corinthians teve poucas oportunidades. Acho que pode nos ajudar e vindo com salário baixo por empréstimo até o fim do ano, eu entendo que são boas condições para o negócio. Se fosse eu no lugar do Bolimar, né, nessas condições eu também traria o Marlon. Acho que é um cara que tem condição de ajudar a gente sim, tá? Falar de mais um zagueiro. Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno deu uma declaração, tem matéria lá no Super Esportes, né, em que ele falou sobre a saída do Cruzeiro, disse que questionaram até o fato dele ser torcedor do Cruzeiro, que ele é torcedor de infância, vai continuar torcendo pro clube, quer que volte pra Série A, blá, 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 blá. A questão é a seguinte, Fabrício Bruno, se você gosta do Cruzeiro, você não tem que provar isso com palavras, você tem que provar isso com ação, né, e a sua ação foi de um baita filho da puta. A verdade é essa, né? Deu declaraçãozinha, estarei aqui para ajudar o Cruzeiro a voltar para a primeira divisão e entrou na justiça contra o clube, não é verdade? Então eu nem queria falar sobre o Fabrício Bruno, porque eu falei assim, pô, uma declaração de Fabrício Bruno é uma coisa completamente irrelevante, né? Mas eu falei, não, é importante falar porque o Fabrício Bruno, ele mandou uma frase sobre o Thiago Neves, eu até destaquei as aspas aqui. Ele falou que o Thiago Neves é um cara do bem e que ninguém sabe o quanto ele fez eu ser a pessoa que sou. Essa frase é boa, né? Porque o Fabrício Bruno fala, pô, o Thiago Neves é uma referência para mim, né? E aí faz sentido, porque o Thiago Neves, já fizeram até matéria a respeito, ele processou todos os clubes que ele jogou. Processou Fluminense, Paraná, Flamengo, Cruzeiro, daqui a pouco vai processar o Grêmio também. Processou o time da Arábia, ele até veio do Cruzeiro, pro Cruzeiro, né? Quando ele tinha acabado de rescindir com o clube da Arábia ou dos Emirados, eu já não me... dos Emirados, né? Porque no da Arábia ele foi bem, no Al Hilal. Mas enfim. E realmente, né, nesse aspecto faz todo sentido o que o Fabrício diz, porque o Thiago influenciou muito bem ele. Se ele acha que está indo num bom caminho, aí paciência para ele, né? Mas eu só achei engraçado que no fim de semana o Fabrício Bruno jogou, né, uma partida pelo Campeonato Paulista e sofreu uma lesão de ligamento do tornozelo. Não é nada grave, pelo que eu li, mas foi só o Fabrício Bruno ter a lesão e que a gloriosa rede social Twitter virou uma festa, né? Que a galera comemorando a lesão do Fabrício Bruno. Eu não sou de comemorar esse tipo de coisa, mas quando você faz isso, né? Você sofre uma lesão e muitas pessoas ficam felizes por isso, talvez seja um bom momento para você pensar nas suas atitudes, né? Se você foi correto ou não com aquele clube que te formou, que foi sua casa, que te fez virar um jogador, né? Porque chega no Cruzeiro uma criança, sai um homem feito, jogador profissional, ganhando milhares de reais por mês, e não tem a menor, né, dificuldade em simplesmente botar na justiça e sair do clube de uma forma, como é que a gente pode dizer, né? Tá no direito? Tá no direito, profissionalmente tá lá. Mas é uma ingratidão, né? Dele e do Rafael, que para mim são os casos mais dolorosos aí de todos os atletas que entraram na justiça contra o Cruzeiro. Porque o resto, Fred, Thiago Neves, desses aí ninguém esperava nada de bom mesmo, né? E por fim, falar um pouquinho sobre questão de estatuto, tá? Tem matéria no Globoesporte.com, o Cris Bretas, né, que está trabalhando aí de forma voluntária no Cruzeiro, como superintendente jurídico. Ele trouxe detalhes sobre as mudanças que estão sendo realizadas no Estatuto do Cruzeiro, vão ser levadas para votação. Vou só passar algumas dessas mudanças aqui, tá? Basicamente a ideia é tirar o poder pleno das mãos do presidente, porque atualmente o presidente do Cruzeiro ele faz o que ele quiser no clube e ninguém tem poder para nada, né? Ou quem tem poder não age, que era o caso do Perrella lá, que era o presidente do conselho. Mas as principais mudanças aí efetivas: criar uma obrigatoriedade de estabelecer e cumprir um orçamento anual,
Parece até surreal, mas o Cruzeiro hoje ele é um clube que não tem uma votação de orçamento para a temporada. Começa o 2019, ninguém sabe exatamente qual é o orçamento, qual é a previsão de quanto a gente vai ganhar nesse ano, então quanto a gente pode gastar, de quanto pode ser a nossa folha, isso não existia no Cruzeiro. Está existindo agora, tanto que foi feito até pelo Medioli, né, aquela projeção de gasto de 80 milhões na temporada, então o Cruzeiro esse ano ele tem orçamento. Em temporadas anteriores ele não tinha, né? O orçamento ele era o que der na cabeça, se não tiver dinheiro a gente gasta mais e foda-se. Agora parece que a coisa já está caminhando de forma um pouquinho mais profissional e a ideia é criar uma obrigação de que isso aconteça no final de toda a temporada. Você saber exatamente quanto pode gastar nesse ano, tá? Outra questão é criar um teto de salários para o administrativo do clube, né, para impedir salários absurdos como Serginho e Itair ganhavam no ano passado, valores completamente fora da realidade. E a ideia desse teto é que os valores sejam sempre pagos em patamar similar ao que é praticado no setor do funcionalismo público. É isso, tá? Então, assim, se um gerente ganha 50 mil no funcionalismo público, ele não pode ganhar 200 mil trabalhando no Cruzeiro. Então, eu acho que isso é uma medida bem importante para evitar essa palhaçada que aconteceu no Cruzeiro aí no ano passado, né, nos 2 últimos anos. Outra ideia é ter um conselho de administração que tenha poder para vetar contratações que não respeitem o orçamento do clube. Porque hoje, se o presidente quer contratar um jogador, ele pode, né? Como foi o caso do Fred, por exemplo. Uma contratação bizarra, luvas altíssimas, possibilidade de pagar multa para o maior rival, um salário de mais de R$1 milhão, ridículo, né? Tudo isso. E a ideia, então, com esse conselho, seria colocar pessoas que, chegou aqui, nós vamos contratar esse camarada, olhou e falou, não, isso aqui está muito alto, não vai contratar. Não importa se o técnico pediu, se o diretor de futebol quer, se o presidente aprova. Se os camaradas olharem e falaram, ultrapassou o teto de salário, não vai contratar e acabou. E eu acho que isso é ótimo para o Cruzeiro, é uma mudança necessária para o nosso clube, tá? Tem mais alguma questão? E a exigência de formação específica para a ocupação de cargos como Conselho Fiscal. Vocês lembram do ano passado quando teve uma eleição de Conselho Fiscal? Porque o Conselho Fiscal ele renunciou, né? Os caras pediram o boné porque a diretoria se recusava a entregar os documentos para análise. Aí teve uma eleição de Conselho Fiscal, aí botaram uns camaradas da família União lá e os caras simplesmente falaram assim, não, isso aqui tá tudo certo, tá tudo aprovado, aprovaram as contas, aprovaram tudo. Aí depois veio a merda toda, né? E tudo teve que ser refeito. Então a ideia é que, por exemplo, para você trabalhar no Conselho Fiscal, você vai ter que analisar contas, você tem uma formação numa área que seja relacionada a isso, né? Você tem uma formação em contabilidade, administração, algo que seja do tipo. Não adianta vocês botar um jornalista como eu para analisar a conta, que vai ser um trem meio complicado, porque 99% dos jornalistas do mundo são péssimos de conta, né? E se tivesse matemática no curso de jornalismo, muita gente não teria sido aprovada. Não sabe fazer conta nem no boteco, vai saber fazer conta na vida real. Enfim, é isso, tá? Essas mudanças, elas não vão aí, elas não atendem àquela necessidade que a gente mais quer, que é tornar o Cruzeiro democrático. Por que que as mudanças não atendem isso? Porque a gente está em ano eleitoral. É complicado você fazer mudanças na regra do jogo, nas regras eleitorais, durante um período eleitoral. É meio impossível, né? Então a ideia é fazer essas mudanças para já entrar em vigor no dia 1º de junho, quando tomar a posse o novo presidente, né, que vai ser nessa votação do mês de maio, e provavelmente, pelo menos eu espero que seja feito assim, eu acho que não vai acontecer no segundo semestre desse ano, mas no ano que vem, tendo já um presidente eleito por 3 anos, tem que rolar aí um novo estatuto do Cruzeiro que democratize o clube. É isso que a gente quer. Vai ter votação para todo torcedor do Cruzeiro? É improvável que tenha, mas para o sócio torcedor do Cruzeiro, é claro que tem como. E isso é possível fazer. Né? Você pode estabelecer um parâmetro, quem é sócio há mais de 1 ano, há mais de 2 anos, tal. Tudo bem, isso aí a gente entende, né? Mas nesse momento o Cruzeiro precisa deixar de ser a Coreinha do Norte, né? O grupinho de meia dúzia, porque da forma que estava, a gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro, né? A gente precisa que o clube seja de fato da torcida. Isso não vai ser feito por agora, tá? Nessas mudanças que são propostas nesse momento, porque a gente está em período eleitoral, mas todos esperamos que sejam feitas num segundo momento, né? O Cruzeiro não pode perder esse bonde da história aí. O clube quase acabou, então agora é hora de reconstrução em tudo que envolve o Cruzeiro, tanto dentro quanto fora de campo, beleza?
Ufa, aí ó, vai bater agora 20 minutos de vídeo, deu para passar todas as informações. Vamos fazer agora uns 10 minutos aí de mais interação e tudo mais. Se vocês quiserem mandar comentários, perguntas, mandem aí. Se quiserem mandar um superchat também, eu agradeço, que você me ajuda financeiramente e eu dou uma prioridade para ler a sua mensagem, beleza? Deixa eu só dar uma olhada aqui no glorioso Twitter, para ver se tem alguma coisa nova. Não, a última novidade é que o Moreno está no bid, né? Isso aí eu já falei mais cedo. Tem condições de jogo, vai estrear no domingo. Mas é isso, sem grandes novidades por agora. Tá. É muita gente achando engraçado, porque foi só o Atlético ser eliminado e tudo mais, levar vexame, né? Que já fizeram matéria sobre as ações trabalhistas que o Cruzeiro acumula, né? É impressionante a tentativa de desviar o foco, né? Os caras não entendem. Hoje é um dia que tem simplesmente que espizinhar em atleticano. Hoje é o dia de fazer isso, entendeu? Sabe as raivas que tá todo mundo guardando ano passado de rebaixamento? Hoje é o dia de revidar, gente. Futebol é isso também, é rivalidade, tá? E quem foi humilhado, irmão, tem que aceitar agora, tem que aguentar calado e ouvir mesmo, sabe? Vamos ler aqui então as mensagens. Começa com os superchats. O Rid mandou aqui. Manda um salve para Reginalda. Ela ama a sua voz. Valeu. Um abraço aí, um salve para Reginalda. Valeu. Não sei de onde é a Reginalda, mas para todas as Reginaldas do Brasil e do mundo aí. Obrigado pela força. O Mr. Brandin falou: Emerson, você. Ocimar Bolicenho, você acha que tem um melhor? Mr. Brandin, a pergunta deveria ser: existe um pior, né? Talvez exista, provavelmente existem piores, mas melhores também existem, sem dúvidas de sombra, né? Mas enfim, o Bolimar tá aí, é ele que vai ser o diretor de futebol do Cruzeiro. Eu só acho que nesse momento, assim, vamos lá, né? O Cruzeiro vai contratar muita gente, eu não acredito nisso. Eu acho que o grosso das contratações do Cruzeiro já passou. Agora a gente vai trazer um ou outro jogador pontualmente, né? E precisa achar logo um time que seja competitivo, que funcione bem, de forma organizada. Aí já é o papel do Adilson, né? Mas enfim, eu acho que o Ocimar, ele é um cara que, se ele não atrapalhar, já tá bom, sabe? Ele já foi contratado, não vejo ele sendo um cara que vai ser demitido por pressão de torcida, não vai. Diretor de futebol é a mesma coisa de técnico, ele cai ou ele fica dependendo do resultado. E eu não quero que o Cruzeiro tenha resultados ruins para mandar embora pessoas que eu não gosto, tá? Eu prefiro que o Cruzeiro tenha bons resultados, que o trabalho caminhe, né? E o mesmo que eu avalio para o Adilson, eu avalio para o Ocimar. Não acho que seja o melhor profissional disponível no momento, mas se é ele que tem, vamos torcer para que funcione. Essa especulação do Marlon, por exemplo, eu acho que é uma contratação boa. Acho que o Cruzeiro está indo por um bom caminho aí, né? Evitar novos Robertsons, né? O Robertson já veio, já mostrou que deu errado, mas enfim, né? Vai que ele pode ser útil aí, vai que ele entra num jogo e faz um gol cagado, né? E nos ajuda na Série B. Já vai valer de alguma coisa, né? Foi uma contratação errada? Foi. Mas vamos torcer para que funcione aí de uma forma aceitável, pelo menos. O Eliseu Júnior falou: fala aí, Emerson, salve para Arapiraca, em Alagoas. Na sua opinião, quais times devem brigar com a gente para subir? Parabéns pelo trabalho e sucesso. Eliseu, obrigado aí pela mensagem. Um abraço para você e para todos os cruzeirenses de Arapiraca. Toda vez que eu ouço o nome, eu lembro de Palmeiras e Asa, né, que foi aquela eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, tipo a do Atlético ontem. Só que a do Palmeiras ela não foi mais feia, porque o Asa é um clube bem maior, né? Mas ela foi mais dolorosa porque foi em duas partidas, né? E inclusive a eliminação do Palmeiras pro Asa de Arapiraca em 2002, ela foi importante para o Cruzeiro, porque o Luxemburgo era o técnico do Palmeiras, ele saiu do Palmeiras e veio para o Cruzeiro naquela temporada, né? E se eu não me engano foi isso mesmo, talvez a memória esteja me traindo, mas teve algo nesse sentido. Então o Asa de Arapiraca fez o Luxemburgo vir para o Cruzeiro. Mas vou dar uma olhada aqui nos times da Série B, vamos lá. A gente tem América, Avaí, Botafogo de Ribeirão Preto, Brasil de Pelotas, Chapecoense, Confiança, CRB, CSA, Cuiabá, Figueira, Guarani, Operário, Oeste, Náutico, Juventude, Paraná, Ponte, Sampaio Correia e Vitória. Tá, de cara eu diria para você assim, times que têm torcidas grandes sempre vão ser complicados. E aí a gente pode falar do Vitória, que é um clube que tem uma torcida bem massiva, né? Náutico tem torcida grande também.
O América não tem torcida grande, né? A gente conhece, mas é um time competitivo que sempre complica para o Cruzeiro. Eu acho que é um postulante. O Avaí é um time que está sempre nesse ioiô, né? Série A, Série B, Série A, Série B. E quando está na Série B, ele sempre briga para subir. Eu acho que é um time que vai disputar forte. Chapecoense eu acho que vai ter bastante dificuldade, tá? A Chapecoense está passando por um processo complicado. Eu acho que eles não vão brigar para subir nesse primeiro ano. O CSA eu sinceramente não estou acompanhando o futebol alagoano, tá? Então não tenho muito o que dizer. O Figueirense é um time que meio que quase acabou ano passado também, né? Teve aquele problema todo até de tomar WO e é um time que costuma ser bem competitivo. Eu não gosto de jogar contra o Figueirense, acho que é um time difícil, sempre dá uma engrossada pro Cruzeiro, principalmente jogando no Scarpelli. O Juventude, né, com a neblina do Alfredo Jaconi, também é um adversário doído, né, sabe? Cara, eu acho que a Série B vai ser complicado. Ontem a gente teve o Paraná Clube, né, conseguindo uma virada épica aí. Inclusive o Michel e o Marcelo foram titulares, né? Jogadores nossos que estão lá no Paraná não fizeram um grande jogo. O Marcelo até perdeu um gol, chutou no travessão, depois foi substituído. E a Ponte, né, Macaca Querida também, que é um time forte, um time que tem um orçamento relativamente bom, né, para quem joga aí na Série B, é um time de São Paulo. Então eu imagino que o Cruzeiro vai ter uma temporada complicada. Não vai ser manha, não vai ser facilidade não, cara. Tá? A gente vai ter que jogar bola, porque essa Série B não vai ser dureza. Mas eu acho meio cedo, né? Nós estamos aí em 27 de fevereiro, a Série B começa em maio. Nesses 2 meses e pouquinho aí, muita coisa pode acontecer, né? Muitos técnicos são mandados embora, a gente sabe como funciona no futebol brasileiro, e o próprio Cruzeiro. A gente espera que em maio o Cruzeiro esteja muito melhor do que está hoje. Porque a gente não tá legal, né? Convenhamos que o Cruzeiro precisa melhorar demais. Tem mais outra aqui do Oscar Neto. Mandou uma mensagem, mas não mandou texto. Obrigado, Oscar. Deixa eu ler mais alguma aqui de vocês. Tem muita gente zoando o Atlético, né? Mandando coisas relacionadas ao Afogados. O Luciano Cassimiro pergunta: será que o Regis virá mesmo? Nenhuma novidade sobre o Regis, tá? Nada mais foi falado sobre ele aí nessa última semana. Falaram que haveria uma reunião após o carnaval, né? Com o Adilson, para definir aí se o Regis viria ou não. Mas até o momento não aconteceu. Talvez essa reunião esteja acontecendo hoje, né? Hoje, pelo que eu vi, o Cruzeiro só treinou de manhã, ontem treinou em 2 períodos. Talvez hoje esteja lá reunindo e pode ser que a gente tenha novidades aí nos próximos dias. O Aim Gitter mandou mensagem aqui sobre questões táticas, de usar 2 atacantes e tudo mais. Eu vou falar sobre isso no vídeo de amanhã, tá? No vídeo que vai ser sobre análise tática dessa nova formação que o Adilson está pensando. Então eu prefiro falar de questões táticas no campinho, porque fica meio complicado falar no vento assim. Loucos por Cartola FC pergunta: o Robinho vai jogar no final de semana? Não, como eu falei durante o vídeo, o Robinho sentiu a panturrilha e está vetado para o jogo desse fim de semana. Pode ser que apareça semana que vem no Clássico. Matheus Fraga pergunta: fiquei pensando uma coisa, o Richarlison tem 22 anos e já jogou numa pá de clubes. Jogador no Cruzeiro com 20 ainda não está pronto. Matheus, a maturação de cada jogador, ela é diferente, cara. Não é porque o Neymar com 17 anos estava jogando que qualquer jogador com 17 também vai. A mesma coisa o Richarlison. Ele começou muito cedo no América, passou pelo Fluminense, depois pro Watford, agora está no Everton. Já jogou em muitos clubes, realmente. Ele tem só 22 anos? Tá aí. Só dar uma pesquisada aqui. Richarlison de Andrade, 22 anos, 10 de maio de 97. A estreia dele no profissional, ele passou pelo Noroeste, profissional 2015. 2015 ele tinha 18, né? Então, assim, estrear com 18 anos é, por exemplo, a idade que estreou o Vinícius Popó. A questão é muito mais fácil você com 18 anos e destaque do seu time estrear se você joga no América, né? Que é um time que não tem tantas opções, é um time mais carente no aspecto financeiro, técnico e tudo mais. Então você tem mais espaço para crescer. E o Richarlison é muito bom jogador, né? Acho que todos já tivemos oportunidade de ver isso. Mas eu concordo que muitas vezes o Cruzeiro segura demais os jogadores. No caso do Vinícius Popó, por exemplo, você falar que o Popó não está pronto e botar o Robertson como titular é uma incoerência, porque o Robertson não está pronto ainda, e o Robertson tem 30, né? Então talvez se o Vinícius tivesse recebido mais chances aí, ele já teria marcado alguns golzinhos
no Campeonato Mineiro e o Cruzeiro hoje estaria numa situação melhor, né? Mas é interessante pontuar que, para quem falava, né? Porque teve esse boato no início do ano, o Vinícius Popó não tá treinando bem e tudo mais. Nos 2 jogos treinos que o Cruzeiro fez na temporada, o Vinícius Popó fez gol, né? Então, assim, será que o problema é ele que tá treinando mal ou é o técnico que tá de má vontade com ele? Porque a gente sabe que o Adilson tem essas também, né? O Adilson, ele cisma com os caras e não tem quem mude a cabeça do sujeito. Muitas zoações sobre os afogados, algumas sobre o União. Algumas zoações sobre Dudamel também. Eu já vi que hoje ninguém quer comentar, só quer a zoeira mesmo. O Lucas Freitas mandou uma moeda aqui. Obrigado, Lucas, pela força, mas não mandou nenhum texto, mas ainda assim agradeço pela contribuição. O Regis Oliveira, você acha que o Kaká sairá logo do Cruzeiro? Eu acho que não, cara. Eu acho que o Kaká nem devia estar saindo do time nesse momento, inclusive. Eu acho que não é coerente tirar o Kaká e botar o Arthur. O Kaká é melhor que o Arthur. Mas, enfim, é o Adilson, é assim mesmo. E vamos torcer para que o Arthur jogue bem também e que o Kaká depois retorne e tenha a sua oportunidade. Eu gostaria até de ver o Cruzeiro treinando, testando umas táticas diferentes, talvez 3 zagueiros ali. Eu acho que a gente tem material humano para fazer os testes. Mas não é a cabeça do Adilson, ele gosta das linhas de 4 e tudo mais. Então vamos torcer, né? Vamos torcer para funcionar, por mais que a gente discorde de muitas das escolhas do treinador. E sobre o Kaká, eu acho que existe uma hipótese sim dele ser negociado no meio do ano para o futebol europeu. Mas é aquela coisa, né? Depende muito de vir a proposta, né? Hoje a gente sabe que qualquer proposta que vier, o Cruzeiro considera com muito carinho porque vive uma situação financeira muito ruim. O Luiz Lúcio manda aqui, Ariel. Nada novo sobre o Ariel Cabral, ele ainda está na Argentina, né? Acho que lá pro dia 10 de março, assim, que ele volta para Tóquio. Ele recebeu 30 dias, né, de licença e tá durante os 30 dias, então sem novidades sobre ele. O Lucas Souza Guiar. Por que o Kaká tá treinando no time reserva? Porque o Adilson tirou ele do time titular e botou o Arthur. É por opção sim, não é nada de lesão, nada disso. E eu concordo com você. Eu também não tiraria o Kaká, eu acho que o Léo tava comprometendo mais. Canal do Vaguinho. O que você acha do Felipe, jogador do Afogados, jogar no Cruzeiro? Eu acho que nenhum jogador pode ser contratado porque jogou bem em um jogo. A contratação, ela não passa por isso. Você contrata um jogador, depois que observa, sabe como é que o cara é dentro de campo, fora de campo, quanto que custa, se cabe no seu orçamento. Esse negócio de vi o cara jogar bem contra o meu rival, vou buscar, isso não tem mais espaço para isso no futebol de hoje. Não pode ter espaço para isso, tá? Se você fizer isso 100 vezes, 99 vão dar errado. Uma pode ser que dê certo, né? De vez em quando acontece. Mas eu sou totalmente contra trazer jogadores por essa lógica. O Raul Pereira pergunta do Ângelo Arauz. Eu não vi nenhuma especulação em fontes confiáveis sobre Arauz no Cruzeiro, não, velho. Deixa eu só ver se tem mais tem alguma questão nova aqui. Não, viu? Arauz. Eu acho que tem um Twitter aqui do Douglas falando que não tem nenhuma proposta, não tinha negociação com eles dia 18 de fevereiro. Tem algumas pessoas falando que o Arauz foi oferecido ao Cruzeiro e o Adilson Batista avalia a contratação, isso no dia 24 de fevereiro. Mas é só boato de Twitter mesmo, tá? Não tem nenhuma especulação real, nenhum setorista falando sobre isso. Eu gosto do Arauz, cara. Eu lembro dele jogando na Universidade de Chile, eu acho ele um jogador interessante. Se o Corinthians quiser emprestar ele pro Cruzeiro também, salário baixo, eu não acharia ruim não, viu? Porque é um meio campista ali que poderia ser útil, né? Mas não é alguém, por exemplo, eu lembro quando ele tava na Laú, eu falei, mano, tem que trazer esse brother aí, porque ele joga como meio pelos lados, joga como meia central e tudo. Falei, esse brother cairia bem no time do Cruzeiro, né? Aquele time do Cruzeiro que carecia de um pouco mais de intensidade, né? Muita gente lerda no meio campo e tal. Não veio, foi pro Corinthians, né? Uma contratação alta, até que o Corinthians fez, não vingou por lá. Mas, enfim, se rolasse um empréstimo dele, eu não acharia ruim não, cara. Mas não é alguém que eu acho que vale a pena comprar ou fazer um grande esforço. Mas um empréstimo, um salário baixo aí,
tá em casa. Rafael Dornelas pergunta, e o Regis? Eu falei sobre o Regis agora há pouco, Rafael. Não tem nenhuma novidade sobre ele, nenhuma notícia nova. Não sei se o Adilson não quis, né? Porque pode ter acontecido isso também, mas até agora não saiu mais nada de novo sobre ele. Aquele argentino lá, o Oroz, já falaram que o Cruzeiro descartou, né? Até porque teria que gastar para trazer, e eu não acho que vale a pena gastar quase R$ 1 milhão para contratar um jogador tão incógnita assim. O Lucas Freitas mandou, fala Emerson, queria parabenizar pelo canal, tive que ensinar meu pai a mexer no YouTube e na TV, porque ele sempre quer te acompanhar por aqui, forte abraço. Pô, obrigado aí, valeu a força, Lucas, tamo junto, e obrigado por ter arrumado mais um cruzeirense para assistir aí, que é seu pai também, cara, valeu pela força mesmo, e vamos seguindo aí, né, para ver se o Cruzeiro firma o talo também e dá uma alegria pra gente, né, porque ficar vivendo de alegria só, as que o Afogados causa aí, não tá bom não. O Cruzeiro tem que fazer a parte dele em campo também. O Pedro Henrique pergunta, por que o Adilson não dá uma chance ao Caio, que é um dos mais promissores da nossa base, mas vive dando chance a Everton Felipe e Jonathan Robert, que nem jogadores nossos são. Pedro, aí tem um pouco da questão de idade, né? O Everton Felipe já tá indo para 23, o Jonathan tem 20, indo para 21 esse ano, e o Caio ainda é mais novo, tem 18. Mas eu concordo, eu também acho que o Caio merecia ter mais oportunidades nesse início de ano, porque, por exemplo, o Alexandre Jesus, que é até mais novo, teve aí acho que 4 jogos como titular, o Caio não teve meia hora em campo, né? E o Caio, sem ninguém aqui discute que o Caio seja um jogador que mostrou mais na base do Cruzeiro do que o Jesus, tanto que o Caio era titular e o Jesus era reserva, o Jesus só virou titular na disputa da Copa São Paulo esse ano, mas até o final do ano passado ele era banco. Então, assim, não é muito coerente, né? Claro que o Adilson é que acompanha os treinos, nós não, mas eu também acho que o Caio merecia mais chances de jogo. Lucas Tales, Goulart tem chance de vir? Lucas, o Goulart foi apenas um delírio coletivo na semana passada, porque como o Moreno veio, muita gente achou que o Goulart ia vir também, que era a mesma situação, mas a situação é muito diferente e não vejo, assim, se tiver de 100%, 0,00001% do Goulart vir para o Cruzeiro. Eu até acho que tem uma chance boa dele vir jogar no futebol brasileiro para terminar a recuperação da sua lesão, enquanto o futebol chinês está completamente sob dúvida, né? Ninguém sabe se vai ter campeonato chinês. Mas eu vejo clubes como Palmeiras, Flamengo, São Paulo e tantos outros times aí que estão na Série A em muito mais condição de trazê-lo do que o Cruzeiro. Até porque a gente hoje não teria como pagar nem 10% do salário do Ricardo Goulart. Tá? E esses times podem pagar uma parcela bem significativa. Nenhuma novidade sobre Foguinho também, tá? O Guilherme Bragança pergunta, lateral direito? Nada novo também. Ninguém está sendo especulado na posição. Wesley P. Silveira, Cristóvão Borges não seria melhor que o Adilson para reconstrução? Wesley, o Cristóvão é um técnico ofensivo, né? Mas não consigo olhar para o Cristóvão como alguém que faria melhor do que o Adilson vem fazendo, viu? Assim, nos últimos 5 anos, né? Qual o trabalho do Cristóvão foi bom, né? Então eu acho que ele está num estágio muito parecido com o Adilson, sabe? Muitos trabalhos ruins em sequência, eu não traria Cristóvão Borges. Acho que tá bom, né? Tá bom, já falei pra caramba, 38 minutos. Vamos encerrar por aqui então, galera. Como eu falei, né? Eu vou fazer um vídeo aqui, tô até começando a gravá-lo, tava começando antes da live, sobre essas questões táticas aí do Cruzeiro, esse time com 3 volantes e tudo mais, que o Adilson tá esboçando e deve ser assim que o Cruzeiro vai jogar no domingo contra o Uberlândia, tá? Agradeço a todo mundo que comentou, que mandou mensagem, que mandou uma moeda também pra gente. E tem vídeo como sempre, mas amanhã deve ser esse vídeo tático e no sábado a gente retorna com os vídeos de notícia, beleza? Então, para fazer uma rápida observação, Moreno tá liberado, vai pro jogo domingo, Robinho tá fora do jogo, Dedé não se sabe se vai precisar operar de novo, Marlon pode ser contratado a qualquer momento, e é isso, né? Acho que foi isso de principal que tivemos aí nessa live, tá bom? Obrigado então a todos, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!